uma forma simples e acessível a qualquer pessoa, é a observação da realidade e, digamos, testar várias situações para chegar a uma conclusão concreta. Ou seja, se eu, cada vez que eu chuto uma pedra, sinto dor, aquilo é a religião, aquilo é a ciência, aquilo me dá dor, eu aprendo que é assim. Se eu, cada vez que eu atiro uma pedra para o ar e ela volta a cair, isto deve ser a realidade, é isto que acontece, é isso. Eu estou a ver, estou a concretar, e depois começo a tirar várias pedras e vejo que elas sempre caem. Então a ciência faz isso, põe a teste todas as suas hipóteses. Depois há coisas mais complicadas, por exemplo, a composição do ar. O ar tem uma parte de oxigênio e tem uma parte de nitrogênio, e o resto, digamos, não é nitrogênio, azoto. Na realidade, depois o resto é gases raros. Então, como é que ele faz isso? Ele vai testar e vai-se aperceber que a certas altitudes o ar é mais raro, tem menos concentrações, e abaixo tem mais raro. Então, tudo isso é tentativa de comprovar na prática, com testes, uma hipótese ou uma ideia que se tem para explicar, digamos, a natureza, as leis da natureza. Por exemplo, sabemos que o espermatozoide tem que se encontrar com o óvulo para que haja, digamos, a fecundação e depois gerar um ser humano de forma biológica. Então, isso fez-se testes, né? Quando se usa preservativo não há fecundação, então chegou-se à conclusão, não, o preservativo funciona como um anticoncepcional. Então, por aí vamos. A ciência é mais ou menos isto. A religião é mais, digamos, a criação de conceitos, de ideias, de coisa que nós acreditamos por fé. A própria forma de dizer as coisas, dizer, tens que ter fé. Então, se a coisa te parece agradável e sentes no teu interior essa sensação de que existe um Deus, então tu vais acreditar que ele existe. Um cientista vai pensar, existe um Deus, mas como? Existe um Deus? Então, espera, deixa lá perguntar. Deus, faz lá isto para mim. Não acontece nada. Faz lá isto para mim, não acontece nada. 20 vezes, faz lá isto para mim, acontece uma vez. Então o cientista vai dizer, não, eu acho que não há Deus. Ou então Deus não faz as tuas vontades. Né? Ele vai sempre pensar em todas as hipóteses. Mas na opinião do doutor, o que pensa sobre Deus? Não, eu penso que o Deus religioso, esse que vem descrito na Bíblia, no Corão, etc., não existe, obviamente. O Deus da Bíblia, aquele da Bíblia que nós oramos todos os dias. Sim, não existe. Nem do Alcorão também. Não, é muito primitivo. É uma ideia surgida de mentes primitivas. Não primitivas no sentido negativo, mas no sentido do início. Eu penso que acreditar em Deus foi a primeira forma de inteligência. Mas hoje em dia, digamos que é a última forma de, como é que eu explico, do ponto de vista científico, de atraso de desenvolvimento. Felizmente, a religião foi suficientemente inteligente para se separar da ciência e dizer, a ciência faz as suas coisas, é bom, nós também aproveitamos, nós também vivemos essa tecnologia, e é Deus que inspirou o homem a fazer isso. Mas um Deus daqueles que estão descritos na Bíblia e, digamos, nesta religião judeo-cristã, hoje em dia islâmica também, esse Deus teria a possibilidade de fazer toda a tecnologia, toda a ciência logo no início. Por que ele deixa o ser humano evoluir durante anos e anos para descobrir a luz, a eletricidade, tudo isso? Por que ele faz tudo isso? Na realidade, se Deus não existisse, é assim que aconteceria. O ser humano a pensar cada vez mais, etc. Agora, os religiosos podem também dizer, não, Deus é que fez a inteligência. Sem dúvida, Deus fez a inteligência, mas não é esse Deus religioso, porque esse Deus religioso, ele é omnipotente, tudo, não é? Então ele teria feito logo isso, não deixaria o homem passar mal, andar por aí durante anos e anos, não deixaria a medicina ser primeiro muito atrasada e depois hoje em dia ser muito evoluída. Na minha opinião, obviamente, né? Agora, mas doutor, isso, não faz sentido o Deus onipotente, onisciente, onipresente, deixar o homem viver anos e anos sem energia? Como dizem alguns religiosos, nós não conhecemos os desígnios de Deus. Mas na realidade, eu acredito que não. Deus não teria trazido a Bíblia depois de muitos anos da existência do ser humano. Nós sabemos que o ser humano existe há alguns milhões,
Mas a Bíblia só aparece no máximo, algumas partes da Bíblia nas Escrituras, no máximo 10 mil anos atrás. E a própria Bíblia em si, talvez nem 2 mil anos. A Bíblia já compilada, que depois sofreu algumas alterações. A Torá é um pouco mais anterior e o Alcorão é mais recente. Então, todas essas coisas Deus teria feito logo assim. Teria sabido logo, não, este ser humano aqui que eu fiz, né, em teoria, ele não é capaz de perceber, então eu tenho que fazer já uma Bíblia. Não é? Não teria ficado a analisar o ser humano, passado uns anos dizer, não, uma Bíblia dá jeito para eles. Não teria feito isso, na minha opinião. Ele saberia logo, imediatamente, que esse ser humano vai precisar disto e disto e disto. Poderia até ter deixado que nós, a gente evolui tecnicamente, dizendo, vamos deixar o homem se entreter. Então, para ele se entreter, ele sozinho tem que ir evoluindo, descobrindo coisas aos poucos, etc. Essa parte até poderia ter acontecido, né? Nós não sabemos exatamente. Mas o facto é que, se ele fez a Bíblia, ele teria feito a Bíblia logo no início. Teria entregado a Bíblia a Adão e Eva, tomem lá, vão lá, estudem lá bem isso e vão. Mas por que não entregou logo no início que criou o homem? Aí está, porque não foi ele. Na minha opinião, não foi ele. Não foi ele que fez a Bíblia. Não foi Deus? Não, Deus não fez a Bíblia. Quem fez a Bíblia foram os homens, depois uns para usar a Bíblia para extorquir, como fazem algumas igrejas, outros usar a Bíblia para acalmar o povo, outro para fazer as pessoas não roubar, comportar-se bem, criar um código de conduta. Por exemplo, o próprio Alcorão começa como um código de conduta. Depois ele é religiosidade, né? Se você possa passar este termo. Ele é transformado em religião, mas o budismo também, que não é uma religião monoteísta, também começa por ser apenas uma filosofia, mas depois transforma aquilo numa religião, que não se baseia, digamos, na ideia de um Deus único. Né? Obrigado, doutor Filipe Ganho. Passo agora para líder Romão Lee. Líder, ouvimos aqui várias questões e uma explicação profunda do doutor Filipe Ganho. E também indo à nossa questão prévia, quem é Deus, ou o que é Deus, e também o que é ciência. E sem esquecer dos pontos levantados pelo Dr. Filipe Ganho, porque é que Deus não deu a Bíblia logo no início? Logo quando criou o homem, logo que criou tudo que existe na face da Terra. Por que não criou a Bíblia? Por que não deu a Adão? Por que não deu a Eva? Líder, Romão Lee. Perguntas muito pertinentes sobre os comentários aqui levantados. Bom, ao começar, Deus ele é o Todo-Poderoso e Deus ele é indescritível, é inimaginável. Deus ele é grandioso Pai que nós temos. Não existe uma definição científica que se pode atribuir para o nome de Deus ou para o termo Deus. Não existe. Porque na Bíblia Sagrada dos cristãos que nós usamos, nós não temos uma definição equitativa com relação ao nome de Deus, e também nas fontes primárias que nós temos também não temos uma definição equitativa de quem seria Deus. Mas o que nós temos da base que vem do próprio Deus é que Deus ele é o Todo-Poderoso. E disse muito bem o doutor que Deus é omnipresente, é omnisciente, e Deus, ele... o que o doutor, por acaso, aqui levantou são atributos de Deus, aquilo que define Deus. Deus é omnipresente, é omnipotente, é omnisciente. Deus sabe de todas as coisas, Deus está em todos os locais, e Deus também tem todo o poder. Assim, é a construção sobre Deus. Se a mesma pergunta for levantada por um outro teólogo, ele também vai trazer uma definição, se calhar um bocadinho diferente, mas não longe daquela que eu trouxe. Porque Deus não se define. Ele não nos permitiu este conhecimento da sua definição. É como, por exemplo, quem me dissesse, explique como é que ele é Deus. Eu não conseguiria explicar, porque Deus ele é indescritível. Ele não pode ser estudado. Agora, com relação à ciência, a ciência por si só, ela já foi aqui apresentada pelo doutor, e ele é a pessoa mais indicada até para falar acerca disso, porque ele é um cientista, diga-se de passagem, ele é um cientista, então é uma pessoa muito indicada para falar acerca disso. Mas, permita-me eu discorrer um bocadinho sobre o que ele citou ao longo das suas falas. O doutor falou um bocadinho sobre o princípio da criação. Ele citou Gênesis. De forma
Inocente acabou falando um bocadinho sobre Gênesis. Gênesis significa princípio. Hoje todo mundo deve saber isto. Significa princípio. E neste princípio, Deus, a Bíblia cita logo Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. É uma ciência, que em hebraico significa Bereshit Bara, não é? No princípio criou. Então, ali temos o termo Bara. Bara significa criar a partir do nada. É o termo científico teológico que nós levantamos de acordo com o Talmud, de acordo com a Torá, que o doutor aqui levantou. E esse termo, ele traz uma pequena existência da grandeza de Deus. Porque somente Deus pode criar algo do nada. Entretanto, o verbo ali, bará, só permite Deus como sujeito e não permite ao homem, porque o homem não tem matéria suficiente para criar a partir do nada. Mas se nós descermos um bocadinho mais os capítulos, vamos encontrar mais abaixo o verbo assá. O verbo assá já é diferente do bará, é fazer, e o bará é criar. Assim sendo, quando Deus ele cria o homem, de acordo com Zacarias capítulo 12, Zacarias diz que Deus criou o homem primeiro dentro dele. Temos o verbo yotzer. E yotzer é quando Deus criou o homem, ou seja, Deus ele primeiro fabricou a figura da pessoa, do homem dentro dele. E mais tarde Deus concebe o homem na sua fabricação, quando ele o fabrica, quando ele o cria, usando matéria. Então aqui Deus já não usa matéria aqui. Aliás, Deus já não usa aqui verbo, Deus já que usa matéria, porque usou o barro para Deus figurar o homem. Assim sendo, mais tarde, quando Deus cria o homem e a mulher, o homem ele se torna alma vivente. Ali nós temos uma ação hebraica. Alma vivente significa nefesh chaya, alma vivente. Os gregos chamam de psique. Estou com o doutor aqui, ele entende o que eu cheguei a falar. Os gregos chamam de psique, espírito, ou psique, para alguns entendem dessa maneira, psique. Então, o nefesh chaya que Deus cria, o homem torna-se alma vivente, o homem passa a ter vida. E Deus define o homem em 3 categorias. Categoria do corpo, da alma e do espírito. O médico, aqui presente o doutor, é um médico. Ele estuda o corpo. O médico ele também estuda um bocadinho a alma, mas ele tem dificuldade em estudar o espírito. Quem tem conhecimento para estudar o espírito, na verdade, é o religioso. Tudo bem que nós temos uma ciência que estuda a mente, que é a neurociência, estuda a mente, temos a psicologia, também dedica-se muito na mente. Temos uma ciência, mas nós não temos muitas evidências em questões tipo científicas, por exemplo, de situações que foram resolvidas assim de maneira equitativa, usando esses rastros. Temos alguns livros que foram tratados, mas quando as pessoas vêm para a igreja trata outros termos, trata outros ramos. Então, isso já responde o que eu estou aqui a tentar aqui definir, acerca da palavra de Deus, conforme aqui o doutor apresentou. Quando já lemos Gênesis, já nos endossa que o homem ele nasceu em estado de consciência pura. Ou seja, o homem ele se tornou um indivíduo sem pecado. O homem era imaculado, não pecava, não conhecia nenhuma transgressão. Segundo, o primeiro homem, ele não nasceu o primeiro homem, ele não nasceu mediante a depravação. O primeiro homem não nasceu. O segundo homem, ou seja, a linhagem após Adão, é que nasce na depravação. Líder, sendo direto, o que é Deus? Quem é Deus? E o que é ciência? De uma forma clara, simples e objetiva, para passarmos para outros pontos. Sim, tá bom, tá bom, meu, tentar aqui ainda desenvolver bem, para quem está casado, não houvesse mais dúvidas acerca disso, mas tudo bem. Deus então, para concluir a minha fala, porque eu já Deus não é descritível. Então eu já havia respondido que Deus ele é indescritível, já havia respondido isso. Sim, eu já havia respondido que Deus ele é indescritível, Deus não se define. Não se define. Deus não nos permitiu essa aula, eu já havia respondido essa questão. Então, podemos concordar com o pensamento do Dr. Filipe Gagnon? O pensamento do doutor pauta para a inexistência de Deus. E o meu pensamento pauta para a inexistência, sim, de Deus. O meu pensamento não pauta para a inexistência, pauta para o estudo científico de Deus, que Deus não se pode estudar. Eu estou nesse termo. Então, nós estudamos a historiografia humana, nós não estudamos Deus. A teologia não estuda Deus. Tudo bem que a teologia é uma ciência que estuda Deus, mas ela por si só não estuda o próprio Deus. Estuda a ciência que Deus compôs para o homem, a teologia. Então, já havia respondido essa questão. Eu só estava a tentar desenvolver aqui para responder essa questão da palavra. O doutor ele citou que porque Deus não deu a palavra, a Bíblia, no início. Então, eu quero desenvolver muito esse ponto. Que Deus não deu a palavra, porque o homem ele era fruto de inocência. Não havia nele nenhum pecado. E sendo que o homem era fruto de inocência, não havia nele nenhum pecado, este homem
Ele não precisava, porque ele conversava diretamente com Deus. Gênesis diz que Deus disse, conversava com este homem. Então, não havendo pecado, então por que tinha que haver uma transgressão? Mas, palavra como tal, não Bíblia, existia, porque Deus colocou normas. Isso está em Gênesis. Por exemplo, Deus cita aqui, havia ali uma árvore, e aquela árvore era a árvore da lei. Então, para terminar, aquela era a árvore da lei. O homem poderia comer a árvore ou não comer a árvore. Ali havia uma lei, já havia uma pequena palavra que Deus já havia colocado. Obrigado, líder Romão Lee. Passo agora para o doutor Filipe Ganhou. Doutor, olhando para os pontos levantados pelo líder, é o momento de comentar, também respondendo à seguinte questão. Há narrativas de hoje, segundo as quais acreditamos em Deus, porque temos de aceitar que depois da morte não há nada. Doutor. Então, primeiro, eu penso que a religião tem as suas vantagens e é útil, mas neste caso eu vejo uma grande contradição. A religião sempre joga com palavreados, com jogadas interessantes. Está a ver? Diz que Deus não se define, mas dizem que é omnisciente, omnipotente, tudo. No fim, já se definiu. Está a ver? Então, não é verdade que não se define. O que os religiosos, digamos, os que escreveram as escrituras, fizeram, perceberam-se que as pessoas iam dizer: mas esse Deus como é que é? Descreve lá Deus. E então iriam apanhar uma série de contradições, não é? Então, para evitar ter que responder a essas contradições, eles aceitaram, preferiram dizer: não, Deus não se define. Ou aquilo que diziam antigamente, aquele que não se define, era o nome de Jeová, se não me engano, os teólogos que me corrijam. Algumas pessoas falavam de Jeová ou Yesu ou qualquer coisa assim, já me esqueci os nomes exatos, que significava aquele que se não diz o nome, aquele que não se menciona ou aquele que não se descreve. Então, na realidade não se descrevia, mas na prática descreve-se. Ou então teríamos que admitir que Deus não é omnisciente, visto que ele não previa que da alma pura que era o homem, ele se transformaria numa alma pecadora. Ele já saberia disso, portanto, ele teria dito já desde o início: cuidado, vocês são alma pura, vocês agora vão começar a pecar. Então já teria dado coisa. Não é depois de acontecer, ele se lembrar: agora já que são pecadores, toma lá a palavra. Não sei se está a ver. Ele teria previsto tudo, se fosse omnisciente de verdade. Não é Deus. Pelos vistos não é. Por isso é que eu digo que o Deus religioso não existe. Mas, doutor, por que dentro da religião há essa contradição? O que estaria por Aí está, disso? porque como foi criada pelos homens, está cheio de falácias, cheio de erros. Se tivesse sido criado por Deus, seria extremamente simples. Talvez do género: olha, e-vos multiplicai, a regra é 50% de prazer, 50% de sofrimento. Vão lá. Acabou. Aí tudo está correto e tudo está errado. Não sei se está a perceber. Isso seria o que Deus teria feito, na minha opinião. Teria dito: meus amigos, vocês estão aqui na Terra, divirtam-se, iludam-se, façam o que quiserem, mas a vossa vida está condenada a ser 50% de prazer, 50% de sofrimento. Isso teria sido uma atitude divina, justa, porque todos, bandidos, ricos, pobres, todos têm 50% de prazer, 50%. Mas ele não fez isso. Qual era a animação eu escrever uma frase e dizer: está aqui a Bíblia? Não anima, é preciso entreter o ser humano, a mente, alimentá-la com frases bonitas, com Gênesis número 2, 3, 4, Deutério não sei o quê, Mateus não sei quantos. Tudo isso cria um pacote grande. As pessoas: isso deve ser mesmo Deus que escreveu. Isto aqui deu tanto trabalho durante séculos para escrever que não. Isto deve ser. É preciso criar digamos, o ambiente do mito para as mentes simples. Até a própria Bíblia confessa isso. Felizes os pobres de espírito, porque o reino dos céus será deles. Se tu acreditas em Deus verdadeiramente, tu ficas feliz. Porque todo o mal que te acontece, sabes que é uma prova. Se te acontecem coisas boas, estás feliz, Deus está a cuidar de mim. Se te acontecem coisas más, é um castigo ou estou a ser posto à prova. Então é maravilhoso, nem vou morrer, tenho a vida eterna depois, se eu me portar bem, dentro daqueles parâmetros. Então, acreditar em Deus é uma tendência natural de qualquer ser humano. Querer não estar preocupado com a consciência de existir e depois com a consciência de morrer mais tarde. Não é? Isso era um dos aspectos. O que é que eu tinha mais para dizer? Também acho engraçado quando dizem que existe corpo, alma e espírito.
Alma e espírito praticamente a mesma coisa. Por isso é que o ser humano científico não estuda o espírito. O ser humano até podia estudar o espírito, mas nas suas tentativas de estudar o espírito, apercebe-se que de facto não há uma prova material, ou seja, não vai se conseguir provar. Então ele considera que não existe porque não há prova material. Porque ser espírito seria o quê? Seria eu estar assim e levar uma bofetada. Mas epa, estou a levar uma bofetada. Ou alguém falar comigo toda hora, tendo a certeza que quem fala comigo está fora. Está a ver? Estarmos aqui e de repente aquela coisa se dobrar sozinho e dizer eu estou aqui, sou Deus, sou um espírito. E voltar para ali. Nunca vimos isso, então por que vamos acreditar? Eu também não vou acreditar que um sapato vai me dar fortuna. Porque nunca vi um sapato a dar fortuna a alguém, tirando aqueles que inventaram aquelas sapatilhas muito boas e venderam. Mas foi um ato material, um ato comercial, não foi um ato divino. Então, para dizer que nós, os cientistas, acreditamos naquilo que nós sentimos e vivemos. O doutor nunca sentiu Deus, nunca viveu com Deus. Talvez quando era criança eu até pensava, eu dizia assim, mas por que os homens são burros? É melhor acreditar em Deus do que não acreditar, porque se Deus existir, estás bem. Se Deus não existir, também não faz mal, porque não está ninguém ali para ver se tu acreditas ou não, não muda nada. E vais te comportar bem. À medida que fui crescendo, apercebi-me de que eu não posso decidir acreditar em Deus porque é uma burrice não acreditar. Não sei se estás a perceber. Eu tenho que sentir. Então, eu se sentisse, nunca iria duvidar. Mas não sinto, e acredito que o facto de eu não sentir a presença dele, ainda por cima, é uma atitude minha, honesta, de boa fé. Ou seja, eu gostaria muito de acreditar em Deus. O doutor gostaria? Muito, mas não sinto. Então isso para mim é prova que Deus não existe, porque Deus nunca deixaria uma alma tão boa como eu andar perdido sem sentir a presença dele. Então, para mim, isso é uma das provas que Deus não existe, o Deus religioso. Doutor, desde que nasceu, nunca sentiu mesmo a presença dele? Não posso, eu disse há bocado, quando eu era miúdo, podia ter a confundir aquela coisa de consciência com Deus. O facto de eu me analisar a mim mesmo, julgar a mim mesmo, para algumas pessoas podem considerar que é Deus que está a falar contigo. Estás a perceber? Mas para mim não, para mim é a minha consciência, da maneira que foi programada, que conversa comigo. Mas eu volto a dizer, eu adoraria sentir a presença de Deus. E o facto de que eu não sinto, significa que ou Deus não existe ou Ele é mau. Por que Ele a mim não me dá essa sensação boa de acreditar em Deus? Por que eu não tenho esse direito? Está-me a excluir porque, enquanto é de boa fé, eu comecei por sentir as coisas, tentar analisar as coisas de uma forma de boa fé. Estive na religião, eu andei nas catequeses, andava nas igrejas, dava um escudo, roubava outro escudo para mim, quando a minha mãe me dava. Então, se calhar foi por isso que fui banido. Não sei, mas fui vítima de Satanás. Deus devia estar aqui perto a dizer, não, fica conosco, não sei o quê. Então, por isso é que eu digo que o Deus, da maneira como vem descrito na Bíblia, com muitas contradições, e com, digamos, um pensamento arcaico do tempo em que foram escritas as Escrituras. Pois elas foram melhoradas um pouco mais tarde, etc. Mas são pouco modificadas. Então, eu acredito que realmente a Bíblia foi escrita pelos homens, não por Deus. Agora, se o homem é produto de Deus, obviamente que está inspirado, mas a ciência também é produto de Deus, mas não segue as regras de Deus. Segue outras vias, segue confirmar o que a gente vê, não basear na fé. Eu não posso dizer, este sapato aqui pode fazer um milagre, eu tenho fé. Não, tem que haver uma certa razão pela qual eu faço isso. Senão qualquer um pode enganar qualquer um. Né? Eu posso chegar lá e dizer, eu sou um profeta, e não ser. Não é? Ou posso ser um profeta e não dizer nada. Eu, por exemplo, no meu caso, eu acho que eu sou um profeta moderno. O doutor? Sim, eu acho que eu sou um profeta, porque eu venho mostrar que a religião seguiu um caminho errado. Só que como Deus é realmente perfeito, Ele não se importa. Para Ele não há caminhos errados. Ele conhece todos os caminhos e deixa as pessoas seguirem todos os caminhos. Por quê? Porque existe aquela regra dos 50-50%. É por isso que os talibãs acham que têm razão, os cientistas acham que têm razão, os cristãos acham que têm razão, os muçulmanos acham que têm razão. Todas as sociedades têm sociedades que estão mais ou menos bem estruturadas, e todos eles acham que têm razão. Por quê?
Porque eles têm razão, porque existe aquela regra dos 50-50%. Todos nós temos razão. Então, doutor, pode-se afirmar que acreditamos em Deus porque temos de aceitar que depois da morte não há nada? Exatamente. O medo de muita gente, não é toda a gente, muita gente sente a presença de Deus sem ter que pensar nisso. E dá jeito depois. Mas a maior parte das pessoas, e por isso é que tu vês as igrejas cheias, porque as pessoas vão lá se convencer. Epá, afinal, se somos tantos assim, epá, Deus deve existir. Ou estamos todos enganados. É o Deus religioso sempre, hein? Não um Deus, digamos, da natureza. E isso é um aspecto. Outro aspecto é que... O que é aquela era a pergunta? Desculpa. Sim, se nós, fugi um pouco. Se nós acreditamos em Deus... Sim, já sei. Agora, há muita gente que, quando tem a consciência de existir, é um peso. Tu saberes que estás vivo, porque os animais, muitos deles não se dão conta que estão vivos. Mas tu, um bebê não se dá conta que está vivo. Mas quando tu te apercebes que estás vivo, começas a pensar, ei, e depois quando eu morrer, como é que é? Acabei? O que é que vai acontecer comigo? Será que... Epá, não, é triste isso, eu não quero acabar. Então aquela ideia de Deus vem justificar e salvar esse problema existencialista, como chamam os psicólogos. É um problema de existir, tem um problema de saber que vais morrer. Tá a ver? Então eu prefiro ver a coisa de uma forma científica. Imaginemos a vida como um videogame. Tu jogas, perdeste ali. Recomeças de novo, de zero, ligas outra vez o computador e recomeças. Provavelmente a vida seja isso. E se tu fores a ver, a religião, no fundo, também nos diz isso. Diz que quando tu morreres, vais provavelmente ressuscitar ou vais viver uma vida eterna, vais ser puro. Agora, outra coisa que eu tenho um pouco aqui, como é que era a vida do ser humano puro? Quando nós éramos puros, como é que vivíamos? Agora que não somos puros, como é que vivemos? Visto que ninguém consegue ter uma vida pura. Nem a pessoa mais pura sempre tem um pecado qualquer dentro das religiões. Pois repara, cada religião tem um pecado diferente. Numa religião podes ter 4 mulheres, noutra só podes ter uma, o homem é o absoluto mestre, digamos, a mulher é um ser inferior, noutros é igual. Então quem tem razão? Vê-se mesmo que foi escrito pelo homem, não tem nada a ver com Deus. Dr. Filipe Ganhão, passo agora para o líder. Há narrativas de que hoje, segundo as quais acreditamos em Deus, porque temos de aceitar que depois da morte não há nada. O que pensa em torno disso? Bom, essa narrativa, ela é infiel. É uma narrativa infiel e não está muito bem explicada. O indivíduo que desenvolve essa narrativa, temos que ver de quem vem essa narrativa. Talvez venha de um agnóstico, talvez venha de um ateu, ou talvez venha de um desigrejado. Então, se essas narrativas vêm desses indivíduos, é óbvio, isso é o tal do criticismo. Eles criam um meio de criticar a religião. Porque a religião, quando tu olhares para ela como a salvação, ela te dará salvação. Mas também se queres condenar, ela também dará motivos para condenar a religião. Porque vais encontrar muitas lacunas. Porque tem muita matéria na religião que não vais conseguir explicar. Então vais condenar. Então, essa narrativa, ela temos que ver de que grupo ela está a vir. Mas se ela vem do grupo cristão, então eles estão um bocadinho equivocados. Agora, a resposta para essa narrativa será esta aqui. Nós temos um Criador. E o Criador, ele quando veio à Terra, falo de Jesus, quando veio à Terra, ele trouxe uma mensagem. E está em João capítulo 14. Que nós devemos valorizar o tempo que está por vir, não muito este tempo. E na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14, ele diz o seguinte: não há mesmo nem tudo que nele há, ou nem tudo que há no mundo. Então, essa toda narrativa, ela, para nós os cristãos, nos prepara a compreendermos que o nosso investimento não está nessa terra, porque estar nessa terra é passageiro, que o nosso investimento está no outro universo, no outro campo, ou seja, que o nosso investimento está no céu, onde vive o nosso Pai, o nosso Criador. Essa é a narrativa cristã. E também é a narrativa judaica, é a mesma narrativa. Mesmo também os muçulmanos têm a mesma narrativa. Então, se nós quisermos aqui trazer o budismo, hinduísmo, estes aqui já são politeístas. Peço para segurar o seu fio de pensamento, líder Romão Lee. Alexandre, por favor, temos aqui muitos comentários na nossa página de Facebook, reclamando em torno do som. Peço para ver, por favor, Alexandre. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Temos aqui o comentário
do Leonel Massango. Peço para perguntar ao cientista, ou melhor, peço para o cientista explicar Deus da natureza. Acredito que ao longo do nosso diálogo vai explicar. Temos aqui o comentário de Francisco, que diz que ama a honestidade do doutor. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, que é o comentário do Rich, que diz que quer ouvir o líder. Temos aqui o comentário do Ercílio, que diz legado a partir da manhã. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Loved, o programa está bom. Nosso muito obrigado, Luís. O programa está muito bom. Nosso muito obrigado. Volto agora com o líder Romão Líder, dando continuidade ao seu fio de pensamento. Sim, então eu dizia sobre a narrativa, que temos narrativa secular, que essa narrativa ela vem de ateus, de agnósticos, vem de desigrejados, é uma narrativa que nós não podemos aceitá-la. Mas se for narrativa que vem da igreja, a igreja ela está equivocada, há um pequeno erro na igreja. Porque Deus é o Pai de todas as coisas. Ele nos ensinou que existe uma casa em João capítulo 14. Então, a resposta que eu estava a dar sobre essas narrativas é que primeiro nós temos que desenvolver a crença. É o primeiro ponto que nós temos que ter. Quando a crença ela for desenvolvida, ela permite com que nós façamos investigações mais profundas. Agora, aqueles que não investigam a crença, elas tendem somente a olhar para apenas um lado, o lado da crítica. E geralmente o lado da crítica é muito visto mais pelos ateus, pelos agnósticos, até pelos desigrejados. Eles olham mais para o lado da crítica. E quando nós abarcarmos muito nesta ciência daqueles que criticam muito a religião ou a Deus, eles sempre buscam pontos que nem eles conseguem fundamentar, que apenas nós, a igreja, é que temos capacidade de fundamentação. Mas se nós verificarmos todo este grupo, eles têm uma coisa em comum. O que eles têm em comum é que eles criticam, mas nunca experimentaram. Ou talvez eles tenham um passado um bocadinho assim desagradável e acabam colocando culpa para Deus. Então, é o que normalmente tem acontecido. Agora, qualquer narrativa que for a ser levantada para questionar a fé daqueles que acreditam em Deus, é preciso que se veja de quem vem essa narrativa, para que não haja erro de nós aqui alimentarmos doutrinas, dogmas de indivíduos que nem sequer já tiveram um momento de oração, que nem sequer já foram a uma igreja e foram devidamente treinadas, porque existem locais que alguns vão e não encontram lá uma palavra fiel. Há locais que pessoas vão e não encontram lá uma palavra saudável. Vou dar um exemplo, se o doutor me permitir, posso? Obrigado. Eu vou dar um exemplo. Se o doutor ele me procurar, dizer eu quero conhecer Deus, eu posso lhe dar uma palavra, se ele quiser, mas eu não terei poder algum sobre ele se ele não abrir o coração. É preciso que o doutor abra o coração. Para o doutor receber Deus tem que se abrir. Ele tem que se abrir. Apocalipse 4, versículo 20 diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, repare, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, é preciso que o doutor abra a porta do seu coração para que eu possa lhe ministrar. Porque mesmo na palavra de Jesus, ele pregou para pessoas que ouviram, mas também ele teve desencontros com aqueles que não ouviram. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus em Jerusalém não ficou por muito tempo, porque os daquela comunidade, os daquela cidade, eles não acreditaram em Jesus. Ele teve que sair de Jerusalém, foi para outros locais daqueles que o ouviram. Então, mesma coisa com o doutor. Se o doutor ele me escutar, não digo aqui nas câmeras, eu posso dizer, doutor, é assim, assim e desta maneira. Se o doutor fizer o que eu vou te recomendar, em pouco tempo vais começar a sentir a presença de Deus, assim como os outros. Mas essa presença de Deus tem uma chave para sentir. Não é só acordou e sentiu. Não é dessa maneira. Há uma chave que Deus colocou. E a chave para sentir a presença de Deus, primeiro, é o arrependimento. Segundo, o conhecimento da sua palavra. Terceiro, para conhecer, para sentir a presença de Deus, é preciso que haja uma crença muito profunda. Mas as chaves mais principais é o arrependimento e a fé. Porque você não se arrepende sem fé. Não é possível. Então, quando começa a acreditar, aí Deus ele pode entrar na tua vida. Posso dar mais um pequeno exemplo? A Bíblia Sagrada ela nos cita sobre 2 ladrões. A tradição chama de coisa. Me escapa agora o termo, mas depois vou explicar para não levar mais tempo. Aqueles 2 ladrões da cruz, um
ele... Sim, Barrabás e o outro. Não, Barabás. É Gestas e Demas, os dois ladrões. Barabás é o que foi trocado por Jesus. Barabás. É Gestas e Demas, já sei como chama. E quem fala isso é o... Mas ok, para a gente não levar mais tempo. Então, esses dois ladrões da cruz, eles, ali naqueles dois, naquele momento, ele sentiu um grande pesar. Ele sentiu um grande pesar na alma dele. E porque o outro condenava Jesus. Se você é mestre, por que não se salva a si mesmo? E aquele outro, ele sentiu um grande pesar. Ele assumiu as suas falhas. É ato de arrependimento, metanoia, mudança de mente. Ele mudou de mente naquele momento. Quando muda de mente, ele depois apela para que Jesus lembre-se dele. E Jesus imediatamente vira para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele se abriu, mas o outro que não se abriu não teve a mesma chance. Para concluir, nós temos também dois indivíduos na Bíblia Sagrada. Um chamado Pedro, outro chamado Judas. Um vendeu a Jesus, outro negou a Jesus. O que se arrependeu teve encontro com Jesus. E a Bíblia diz que mais tarde ele até pregou, mais de 5.000 almas se converteram. O outro que não se arrependeu, ele terminou no suicídio. Então, é isso que eu quero dizer aqui para o ateu, quer agnóstico, quer desigrejado. Que quando você não abre o coração, não existe nenhuma possibilidade de Deus entrar. É preciso que você mesmo primeiro aceite, porque Deus é um gentleman, é um cavalheiro, não te obriga, ele te convida. Obrigado, líder. É falso, porque todos nós Romão temos... Lee. Sim, temos aqui o comentário do pastor Feliciano. Ele está acompanhando o nosso programa, se encontra na Índia neste exato momento. Ele colocou duas questões para o doutor. Qual é a posição do cientista em relação à existência da moral? Qual é a origem da moralidade segundo a posição que o Dr. Filipe Ganhou defende? Interessante, vai ter que me lembrar as perguntas porque tem muita coisa para falar. Está bem, doutor? Mas pronto, eu queria dizer primeiro que eu no meu dia a dia, com alguns detalhes, eu sou uma pessoa que tem um comportamento mais religioso do que qualquer religioso que eu conheça. Sou uma pessoa que respeita o próximo, sou uma pessoa que pensa em fazer o bem constantemente, etc, etc. Portanto, somos muitos que temos o coração aberto e não entra nada. Eu saí, como eu disse, quando eu era criança, eu até acreditava nisso tudo. E aquilo, naturalmente, não por raiva, eu tive uma vida maravilhosa. Ainda hoje eu sou uma pessoa, entre aspas, abençoada. Não por Deus, mas pelo azar, a sorte da natureza. O doutor é abençoado. Sou abençoado no sentido não religioso, mas sou uma pessoa que tem uma vida perfeita, tem uma história linda, dá para escrever coisas maravilhosas, nunca tive grandes dificuldades, etc. E fui crescendo. E sem acreditar em Deus. Sem acreditar em Deus. Porque um Deus verdadeiro faz aquela regra que eu disse, de 50% a 50%, só que aquilo é extremamente triste. Quando tu admites que faça o que tu fizeres, está certo. Faça o que tu fizeres, vais ter sempre 50% ou 50%. As sociedades desaparecem. As sociedades desaparecem. Então, se a sociedade desaparece, nós somos sempre antissociais. Então, esta filosofia é difícil de ser aceita pela maior parte das pessoas. Então, nós temos o coração aberto, sim, mas o Deus religioso não consegue nos contactar porque ele não existe. O Deus religioso em si não existe. Doutor, peço para segurar o seu fio de pensamento. Alexandre, por favor, Alexandre, temos muitos comentários na nossa página de Facebook reclamando a questão do som, não sei o que está a acontecer. Estão a reclamar os nossos telespectadores. Peço para ver essa questão, Alexandre, por favor. Peço para tentar ver, por favor. Desculpa, doutor, por ter interrompido. Por exemplo, no que diz respeito à religião, o líder Romão, né, dizia que nós temos que ter fé, mas vamos ter fé em quem? Na religião onde nascemos, na religião muçulmana, na religião... nós temos que pôr em causa e temos que ver qual é que nos parece mais aceitável, com bom senso, com bom sentido. Ora, todas elas têm muitas coisas em contradição. Faz com que nós não queiramos seguir nenhuma desses livros, desses códigos de conduta ou desses códigos de manipulação. Muitos deles são para manipular o ser humano. A colonização utilizou a Bíblia como uma arma muito potente, tanto em África como na América do Sul e América do Norte. Então, nós temos que lhe pôr em causa, senão vamos acreditar em qualquer coisa.
Amanhã entra aqui um, eu sou Jesus. Por que é que vamos acreditar e não vamos acreditar? Ele vai dizer, não, a Bíblia aqui diz que vai aparecer o Messias sou eu. E vamos acreditar ou não? Vamos. Não, vais acreditar? Qualquer indivíduo que entrar aqui disser eu sou o Messias, vais acreditar? Não vais. Vais ficar a duvidar, será que é mesmo? Será que não é? Como é que eu posso ter provas? A mesma coisa aconteceu quando Jesus chegou na Galileia, se não me engano, ou na Palestina, e começou a dizer, eu sou o Messias, eu sou o tal que foi anunciado, e não sei o quê. E os judeus que estavam lá, os próprios que viviam lá, viram bem que ele não fez nenhum milagre, foram tudo narrativas, foram tudo histórias contadas mais tarde por aqueles que escreveram a Bíblia. Mesmo os próprios muçulmanos e os próprios judeus falam de Jesus, mas quanto muito lhe dão um papel, no máximo, de profeta. Nunca de filho de Deus ou do Messias que se esperava. Os judeus ainda estão à espera do Messias. Né? Os muçulmanos não falam tanto do Messias, mas para dizer que os que estavam lá não acreditaram em Jesus, por que é que nós que estávamos de fora temos que acreditar facilmente nessa narrativa, nessa história? Então, nós temos que pôr em causa, infelizmente, senão vamos acreditar em tudo. Não é possível dizer, não, é preciso ter fé. Como é que eu vou ter fé numa coisa que eu ainda não percebi? Esse é um dos aspectos importantes da religião. Tu não podes só acreditar, ok. Temos um Deus de Spinoza, não sei se ouviram falar de Deus Spinoza. Deus Spinoza é um que diz que Deus não é esse, aquele Deus abraônico, como é que se diz? Mau, que tinha pecados, tu se tinhas um pecado não eras perdoado mais, então trazem o Novo Testamento para vir acalmar as coisas, para os religiosos não fugirem para outras religiões. Deus dos exércitos. Então volta para trás e já vem Jesus morrer para nós. Não sei, como se Deus precisasse daquela história toda para nos poder perdoar. Deus não precisava de mandar o filho para aqui, aquela história toda, não sei o quê. Ele dizia, a partir de hoje, meus amigos, eu já não sou esse Deus abraônico, sou diferente, sou um gajo porreiro agora vocês com o amor, se arrependerem, são perdoados. Podem fazer qualquer porcaria, sempre que te arrependeres, estás salvo. Podes ser um ladrão aí, basta te arrepender antes de morrer, estás salvo. Eu vou cuidar de ti. Estás a perceber? Podia ter feito isso sem aquela história toda de Jesus, a narrativa, de que não sei o que, ressuscitou, mas para enganar bem, é preciso contar essas histórias bonitas, com floreados. As pessoas pensaram, não, essa história é tão complicada, não pode ter sido inventada, deve ser verdade. Está a ver? Então, isso aí é que é importante lembrar as pessoas. Para mim, Jesus nem sequer morreu na cruz. Não morreu Jesus? Não morreu na cruz. Foi crucificado, foi condenado a ficar 3 dias lá, de lá tiraram-no, levaram, ele recuperou e ainda foi feito. Existem escritos, não há 100%. Jesus não morreu na cruz? Não, Jesus foi morrer mais tarde. Até há um Jesus de Nazaré descrito na história, que se encontra de vez em quando em alguns sítios. Não há certeza absoluta que seja esse. Não sei se é o que eu estou a dizer, mas nós nessas histórias todas, mesmo na própria Bíblia, nós não temos a certeza absoluta de nada. Então, depois de ter estado na cruz, saiu, caminhou um pouco? Caminhou. E nós já falamos disso aqui várias vezes. Não caminhou, levaram, porque ele estava mal, né? Estava com aquele crucificado e não sei, como não era Deus de verdade, aquilo ali deu feridas muito chatas, 3 dias de feridas lixadas. Foi ficar na gruta, numa gruta, lá na gruta trataram as feridas e felizmente ele recuperou, não apanhou grandes infecções, não sei o quê. Naquela altura nós éramos muito mais fortes, do ponto de vista imunológico, e ele vai e continua a vida dele. E dizem que escreveu, fez algumas coisas, etc. Porque naquela altura... E quem ressuscitou? Ninguém ressuscitou. Simplesmente não morreu. É mais fácil, não achas? É mais fácil não morrer do que ressuscitar. Ressuscitar nunca vimos ninguém, senão a história de Jesus. Que os próprios judeus negam e os muçulmanos também. Os muçulmanos não consideram que Jesus ressuscitou, nem os Temos outro exemplo do Lázaro, que Jesus ressuscitou. Por exemplo, também, que provas é que tu tens? Porque agora tu finges que morreste, eu faço assim, acorda, maçanga, e tu levantas, para grande. Não sabemos isso tudo. São histórias muito antigas. Já viste uma notícia no jornal? Uma notícia de ontem. Tu estavas presente a ver a notícia. No dia seguinte aparece no jornal. Tu vês, mas não, isto aqui não foi assim. O sapato não voa para ali. Ele voa para o lado ali. Uma notícia de um dia. Agora imagine essas notícias que têm 2000 anos. Que na altura nem havia fotocópias, na altura não se fotocopiava nada, era tudo escrito de novo. Então o tipo lá tentava ler, o que é que escreveu o caso aqui? Escrevia uma outra coisa, estás a ver? Ia completando e depois dizia, se eu disser se eu não dizer, não arranjar uma maneira de provar que Jesus morreu, eles não vão acreditar que Jesus morreu. Então tem que arranjar uma maneira de lhe matarem na cruz. Então pensou,
vou pôr um soldado romano, foi ali com uma espada, com uma lança muito comprida e não sei o quê, espetou Jesus no coração várias vezes, ou uma vez, eu já não lembro dessa parte, furou aquilo tudo. Assim temos a certeza que Jesus morreu. Que não foi só ficar lá na cruz depois de 3 dias de castigo poder ir a vida dele. Então, coisas com contradição, porque na altura os romanos tinham um exército disciplinado. Nenhum soldado chegava ali e matava Jesus porque lhe apetece. Se o próprio Pilatos era contra a morte de Jesus, o próprio Pilatos lavou as mãos a dizer: não, vocês é que decidiram, eu vou fazer a vossa vontade, mas eu não estou de acordo com isto, mas façam lá. Então havia de aparecer um gajo contra Pilatos, matar. Depois lança, aquelas lanças dos romanos tinham um tamanho certo. Até arranjaram uma lança mais comprida para chegar lá em cima da cruz e espetar. Então todas essas coisas são sinais que são histórias, são lendas. Como há muitas lendas, nós vivemos de lendas, o ser humano vive de mitos. Então há muita coisa suspeita que mostra que a narrativa da Bíblia 90% não é verdadeiro. Obrigado, doutor. Passo agora para o líder. Líder, parece que os nossos telespectadores estão a concordar com o doutor. Temos aqui o Francisco. Eu amo este doutor. Líder. Se até o líder está a rir. Está concordando com Não sei se está a concordar, mas está a achar que tem lógica, que faz sentido. Só que pronto, pode não ser verdade. O que eu digo não é absolutamente verdade, pode não ser verdade, mas é algo que é preciso pensar no assunto. Ou então vamos deixar de debater assuntos religiosos. Vamos dizer, pronto, acabou, Deus existe para uns e para quem não quer não existe. Vamos deixar de debater. Só o facto de estarmos a debater aqui mostra para que há assunto suficiente para isso. Desculpe ter interrompido. Obrigado, doutor. Líder, comentário em torno dos pontos levantados pelo doutor Filipe Ganhão e também respondendo passando para um outro ponto. Sim. Alguns cientistas veem Deus como uma força determinadora das leis da física ou da natureza e não como espírito. Comentários. Bom, pergunta muito pertinente. Uma boa pergunta. O meu comentário, vamos começar primeiro pela... Posso ter tempo? Não, tem tempo. Obrigado. Que preciso desenvolver, não é? Uma pergunta muito pertinente. É o seguinte, primeiro, meus caros, a teologia, na verdade, ela não está em contradição com a ciência. Porque muitos pensam que a teologia ela está em contradição com a ciência, não está em contradição com a ciência. Temos vários pesquisadores que estão a favor daquilo que eu estou aqui a argumentar. Mas também existem alguns teólogos que eles acreditam que a teologia ela está em contradição com a ciência. Se isto é só uma questão de pesquisar sobre a doutrina do Galileu, a relação que tem com a mesma parte científica e a teologia de Deus. Então, que nós possamos perceber muito acerca dessa matéria. Não há contradição entre a ciência. Segundo, como é que nós observamos a ciência? Nós observamos a ciência como um fruto e também como um presente de Deus. Porque em Daniel capítulo 12, versículo 4, eu até já sei uma vez aqui num dos debates, a Bíblia diz que nos últimos tempos haverá excesso de conhecimento, haverá muito conhecimento. E eu fiz uma referência cruzada com Coríntios capítulo 12, que também cita que o conhecimento é um dom de Deus. O Espírito Santo concede conhecimento. Entretanto, existem indivíduos predestinados que Deus os predestina ao conhecimento. Daqueles que têm um QI muito avançado, como por exemplo de Albert Einstein. Ele era um indivíduo por acaso muito inteligente, Einstein. Ele tem essa predestinação. Esses indivíduos que Deus ele vai levantando ao longo do tempo, eles começam a trabalhar em benefício da humanidade. Por conhecimento, por sua vez, todo aquele que é sábio, que é altamente inteligente, ele visa a sustentar a humanidade. Por exemplo, vou falar do Ford, esse que inventou o carro. Ele trabalhou para sustentar a humanidade. Joseph Gutenberg, que também trabalhou com a impressão digital. Isso trabalhou para sustentar a humanidade. Então, há indivíduos que Deus os predestina ao conhecimento. Eles dão um conhecimento muito grande. Mas também nós temos indivíduos na Bíblia Sagrada que, por toda a ciência que já sai da Bíblia Sagrada, pula para o mundo, já se questiona. Mas temos Daniel. Daniel era um indivíduo muito inteligente também. Ele era rico em conhecimento. Temos o Moisés, o que libertou os israelitas das mãos do faraó. Ele também era
cientista, acima de tudo. Ele é cientista. Por isso que ele, quando escreve, por acaso, alguns de seus livros, ele evitava usar termos egípcios, por causa da relação do Deus Sol que eles tinham lá no Egito, quando ele fala acerca da luz, principalmente em Gênesis. Mas não é o que nós queremos aqui desenvolver. Era um cientista. E como é que Deus ganha Moisés? Deus ganha Moisés por intermédio da ciência. Quando Moisés vê uma sarça que arde, mas que as folhas não são consumidas. Deus usa a ciência para atrair a atenção de Moisés. Moisés ele havia visto um pouco de tudo, mas nunca tinha visto uma árvore que pega fogo, mas as folhas continuam intactas. Nunca tinha visto isso. Mesmo eu questionaria, porque nunca vi algo semelhante. Então Moisés teve para ir para poder assistir aquele fenômeno. Então nós temos muitos cientistas. Agora, quando nós observamos Deus como uma força ativa, essa pergunta, não é isso? Como força ativa, aqui já existe aqui um desdobramento, ou seja, existe aqui uma infidelidade de interpretação bíblica. E havendo essa infidelidade de interpretação bíblica, é preciso que aqueles que estão a fazer esse levantamento, porque são muitos, na verdade, tem o Ramiro, que é um dos que por acaso não acredita muito, que também tem essas teses, eles veem Deus como nada, por causa diz força ativa, é tipo, não tem muito poder assim como nós estamos aqui a acreditar. Então, quando se vê isso, primeiro, um dos pontos que eu aqui levantei quando eu estava a falar, eu dizia que nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos a ver, a saber de quem isso vem. Se isso vem de um ateu, ou se vem de agnóstico, vem de filósofo, porque há filósofos que acreditam em Deus e há filósofos que não acreditam em Deus. É o caso do Maçã, é um filósofo, mas ele é homem de Deus. Mas também o doutor aqui é um filósofo, ele já deixou claro que ele não é ateu, que fique claro. O doutor aqui, pelo que eu percebi, não é ateu, é agnóstico. Ele só quer... Ele quer bases para poder acreditar. Pelo que eu percebi, o doutor é agnóstico, não é ateu, que fique claro. Não é ateu. Então, ainda há chance para o doutor de ser salvo. Ele só tem que perceber bem essas matérias também que há a discutir. Então, quando um indivíduo faz levantamento estatístico ou levantamento científico acerca de Deus, ele questionar que Deus é uma força ativa, não espiritual, ele está com dificuldade de hermenêutica, de interpretação. Ele não consegue interpretar aquilo que está a ler. Até porque a Bíblia Sagrada ela é dividida em hierarquias. Há livros que você, para entender, por exemplo, Apocalipse, a percepção de Apocalipse é de apenas 25%. 75% de Apocalipse você não percebe. Mas quando você lê Evangelhos, a percepção ali é de 75%. Você não vai perceber 25%. E há livros históricos que a percepção é de 95%, mas você não pode perceber 5%. Então, para dizer que todo pesquisador, principalmente aquele que não está na fé, ele não reúne condições suficientes para poder interpretar. Porque segundo Provérbios, capítulo 1, versículo 23, diz assim, arrependei-vos e convertei-vos pela minha repreensão. Veja o que vem a seguir. Eis que derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei conhecer as minhas palavras. Entretanto, para dizer que o conhecimento de Deus, primeiro tens que receber o poder espiritual. Deus, primeiro, ele te convida ao arrependimento e convida à conversão para que ele derrame o seu espírito. Só assim pessoas poderão conhecer as palavras de Deus. Então, quando nós levantarmos outros pensadores que nunca acreditaram em Deus, porque são tantos que não acreditaram em Deus, esses todos temos que perguntar, tinham o Espírito de Deus? Se não tinham o Espírito de Deus, então que espírito eles tinham? Logo, tinham o Espírito do diabo. Eu lamento, meus irmãos, informar dessa maneira, mas é a verdade. Eu não posso falar outra coisa, a não ser isso. Se temos uma força positiva, é porque temos uma negativa. Então, se temos quem não acredita em Deus, é porque ele tem uma outra crença, existe um outro espírito que o governa. Porque todos aqueles são governados pelo Espírito de Deus. Eles têm conhecimento, eles conseguem interpretar. Tem coisas que eu consigo interpretar que até hoje fico assustado. Como é que eu consegui interpretar isto aqui? De tão complicado que é? É por causa do Espírito de Deus. Então, quando cientistas ou pensadores, filósofos, eles se levantam, fazem um agrupamento para questionar sobre a espiritualidade de Deus, temos que saber se eles entendem o que estou falando ou não estão a entender. Porque se nunca entenderam, logo não há condições. Eu penso que respondi essa pergunta. Então, vou... Responder à questão de alguns cientistas verem Deus como uma força determinadora das leis da física ou da natureza e não como espírito. Exato. Desculpa. E não como sim, acabei de responder dessa maneira. Que tem muito a ver com o conhecimento. Como é que eles primeiro... Qual é a imaginação deles antes de fazer essa questão? Não sei se deu para perceber. Sim, a imaginação, como é que eles imaginam antes de fazer esse levantamento? Eu estava aqui, é por isso que eu pedi um pouco de tempo para poder trazer primeiras bases até chegar até aqui. Então, mas para indo aqui, eu por acaso fiz um pequeno registro sobre uma das falas que deixou aqui o doutor. Ele disse que Jesus não morreu na cruz. Jesus não morreu na cruz, se ele está certo. Jesus morreu num tronco.
Porque naquela altura não havia também tronco suficiente para se fabricar uma cruz. Então, existe um lado que acredita que Jesus morreu na cruz e há um lado que acredita que Jesus não morreu na cruz. Morreu num tronco. Num tronco. Eu acredito que Jesus não morreu na cruz, mas num tronco. O verbo é tauros, que significa tronco. E que Jesus não morreu desta maneira como nós aprendemos, mas que morreu desta maneira, assim, desta maneira. E quanto à fala de doutor de que Jesus foi ajudado até chegar a um ponto de lhe ajudar para sarar as feridas e tal, e morreu depois de um Sim. tempo. Bom, é o seguinte, o doutor, ele fez boas perguntas. O que para mim eu tinha a condenar é o fato dele ter afirmado. Ele tem que ter me perguntado para poder responder as questões. O doutor afirmou. Mas as suposições que ele fez, uma e outra está correta e outras não estão corretas. Bom, Jesus foi ajudado, foi ser ajudado. Eu estaria a ser inconveniente se que não foi ajudado. Temos José, por exemplo, de Arimateia, que ajudou, que foi um dos que ajudou a Jesus. Temos as filhas de Jerusalém, aquelas mulheres que viviam nas proximidades de Jerusalém, porque isso é uma expressão idiomática. A expressão idiomática é quando Jesus ele cai, nos filmes tradução é que ele caiu, depois o nome dele deu água, e disse filha de Jerusalém. Então, as filhas de Jerusalém são mulheres ou todos os indivíduos que viviam fora da cidade, nas pequenas cidades, aquilo que nós chamamos de guetos. Por exemplo, a Falala está perto da cidade, então seria filhos de Maputo, se eu tivesse que traduzir dessa maneira. Então, Jesus teve se ajuda, mas Jesus teve ajuda numa situação de doença. O doutor acha que ele vai me ajudar, mas há uma coisa que eu quero aqui deixar limpo, para que não haja dúvida, para quem está nos acompanhar. A questão de cristologia, meus irmãos e meus caros, temos que perceber. Jesus ele não recebeu equitativamente ajuda espiritual. Ele recebeu, em algum momento, ajuda física. Ajuda física, falo no sentido de quando ele teve sede, uma mulher deu-lhe água para beber. Mas aquilo foi rápido. Temos o segundo ponto, onde o indivíduo aparece e ajuda a carregar o tronco para que fosse até Gólgota. Mas aquele indivíduo ali, em algum momento, ele foi até obrigado, diz assim a palavra de Deus, ele foi obrigado a lhe ajudar. Mas a ajuda espiritual como tal, Jesus carregou sozinho até o fim da sua batalha. Segundo ponto, eu até estou a pular para não trazer a história aqui, porque já não tenho tempo, estou a já saltar. Segundo ponto, Jesus Cristo, ele sim, ressuscitou no terceiro dia e ficou 40 dias com seus discípulos para trazer os últimos eventos, os últimos ensinos. Por isso que até hoje, para aqueles que têm experiência, aqueles que têm uma profunda comunhão com Deus, quando ele se revela, Jesus sempre se revela com as mãos perfuradas. Mas isso é uma matéria que nem poder falar aqui em televisão, porque por causa dos níveis de conhecimento, há pessoas que não vão entender o que eu vou falar aqui. Espero que isso não vire meme. Mas isso acontece muito, meus caros. Jesus, quando se apresenta para aqueles que têm uma profunda comunhão, ele sempre vem com as mãos perfuradas e os pés. Ele sempre te traz a memória do sacrifício que ele fez na cruz. Então, o que Jesus fez na cruz, ele deu a sua vida em benefício da humanidade. Então, eu vou terminar por aqui para dar espaço ao doutor. Obrigado, líder Romão Lee. Doutor, comentário em torno dos pontos levantados. Também, passando para um outro ponto, se na ciência podemos ver uma ideia ou teoria a ser corrigida, na religião, não. Ela é dogmática e inquestionável. A pergunta é, doutor, Deus é que é inquestionável ou a religião é que é inquestionável? Vamos começar por esta? Sim, podemos. Bom, se a religião... É que vocês têm que ter atenção, principalmente quem me está a ouvir. Eu, às vezes, defendo as ideias de um ponto de vista filosófico religioso. De outras vezes, defendo de um ponto de vista filosófico agnóstico, ou pelo menos sem haver um Deus monoteísta religioso. Então, é preciso estar atenção, que às vezes eu dou exemplos desses. Então, do ponto de vista religião, esta pergunta que é qual é que é verdadeiro ou não. Aqui, onde começa todo o problema é definirmos o que é Deus. Vimos que é indefinível. A partir do momento que não se pode definir Deus, então tudo é possível. O meu Deus, se calhar, é o mesmo que o vosso. O Deus da natureza, que é um Deus que acaba por evoluir e fazer muita coisa, vemos a ciência toda que aconteceu, é um Deus, não é todo-poderoso, não é omnipotente, não é tudo isso, mas é muito potente. Talvez mais potente do que o teoricamente é omnipotente, mas que é indescritível. Quer dizer, você diz que Deus é omnipotente, mas diz que não descrevemos a Ele. É uma contradição isso, grave. Então, na realidade, nós vemos que Deus pode ser
qualquer coisa. Nós é que ainda não sabemos exatamente o que é. Mesmo a Bíblia tenta descrever um Deus, mas que, como vimos, está cheio de contradição. Portanto, de certeza que Deus não é como vem, digamos, na Bíblia. Então, do ponto de vista cientista, Deus que existe é, digamos, a matéria e a energia. Essa capacidade da matéria se transformar em energia e a energia se transformar em matéria. E a matéria se transformar em várias formas, das quais a biológica. E a biológica muito sofisticada, que é a biológica do ser humano, onde, por um milagre da natureza, nós ganhamos consciência de existir. Mas talvez nós não estamos a existir. Talvez estamos dentro de um videogame, talvez estamos dentro do Matrix, para quem já viu aquele filme do Matrix, talvez nós estamos a viver, como dizia o bispo de Beckerley, que nós estamos num sonho. Nós não estamos a viver uma vida, estamos num sonho onde estamos a ser postos à prova de Deus. Ou seja, nós não estamos a viver de verdade. Mas se tu ultrapassares certas regras, morres, acordas do sonho. Só não sabemos onde é que vais parar quando acordas desse sonho. Se calhar vais parar no outro sonho. E depois no outro sonho. Se calhar são sonhos sucessivos. Ou, como falaria de uma forma mais científica, sais do videogame para outro videogame, ou passas para os universos paralelos. Os tais universos paralelos que a própria ciência quer acreditar ou que pelo menos defende que é possível que haja muitos universos paralelos. Então é provável que a gente também nunca morra. Como eu disse, há bocado recebi uma crítica construtiva do senhor Romão, do líder Romão, de que eu afirmo. Eu, na realidade, se notarem, quando eu afirmo, no fim, costumo dizer, não há certeza absoluta, é mais provável, é o mais adequado, é o que parece mais lógico. Eu, na realidade, também não tenho, eu acredito 100% no que eu digo, mas eu tenho perfeitamente consciência de que é praticamente impossível provar tanto a existência de Deus religioso como a existência de um outro Deus. É impossível provar que nós estamos a viver uma vida real ou se estamos a viver uma vida digamos, no Matrix, vendo o aspecto de forma científica, ou no conceito de Beckerley, do bispo de Beckerley, que dizia que estamos num sonho. Então, isso tudo é impossível saber. O que eu acho importante é que o Deus religioso tem muita contradição. Então, deixa lá ver alguns pontos que ficaram ainda por aqui. Por exemplo, quando se fala de Jesus a carregar a cruz, será que Deus, do ponto de vista religioso, o deixou sofrer ali, sabendo que ele estava numa missão de Deus? Será que Deus precisava de mandar o filho se sacrificar para mudar o paradigma? Para mudar as regras, dizer que a partir de agora, se arrependerem, vão ser perdoados, porque no Antigo Testamento não havia perdão? Sinceramente, esse tipo de Deus eu não estou a perceber. Depois, quanto ao diabo, mas a que propósito é que Deus, omnipoderoso, deixa um diabo passear aqui a sua classe, vir influenciar pessoas como eu, e vem aqui me transformar a mim, que penso de outra forma, como um diabo? Quer dizer, sinceramente, Deus por que deixou isso? Afinal, ele é um sacana. É um sacana porque está a deixar o diabo aqui vir me influenciar aqui negativamente. Então, sinceramente, onde é que está a omnipotência dele? Por que ele precisa de pôr um diabo aqui na terra para nós pecarmos? Por que ele veio nos criar essa confusão? Quer dizer, é um sádico esse Deus. Por isso é que esse Deus religioso não pode existir. Dentro destas lógicas, ele não é assim. Vai mais escorregar para aquele Deus de Spinoza. O Deus de Spinoza é um Deus benevolente, paciente, fazer sexo, fazer amor, de vez em quando beber um copo, de vez em quando ficar bêbado, não é pecado. Não é pecado. Deus fez tudo isso para a gente viver isso. Ele fez todas essas coisas boas que parecem proscritas, inclusive provavelmente a pornografia, como uma coisa que nós podemos usar e tirar proveito. O importante provavelmente seja não fazer mal ao próximo. Isso é que seja talvez a verdade universal lá para isso. Mas mesmo assim, se existir a teoria dos 50%, como eu disse, é a minha teoria, mas não tenho absoluta certeza, se eu te fizer mal agora, se eu te der 2 chapadas, quando tu saíres, podes ter um prazer maior graças às 2 chapadas que eu te dei. Então, na realidade, não há mal. Como eu dizia algumas vezes também, se eu te der um tiro agora, para onde é que tu vais? Se fores uma boa pessoa, mereces, vais para o céu. Se tu fores uma má pessoa, mereces, vais para o inferno. Então não há crime nenhum em te matar. Deus me usou para te mandar mais cedo para lá. Onde é que há crime?
Não há nenhum crime. Então, essa contradição da religião é que é terrível. Na realidade, se tu, eu matando alguém, vais parar a Deus, se tu vais parar a Deus, então não estou fazendo nenhum crime. Ao contrário, estou a ajudar, até estou a fazer um favor. O teu objetivo não é ir ter com Deus o mais rapidamente possível. O teu Criador, o ser supremo que tu amas. Vocês não têm pressa de ir ver a Ele. Eu, se acreditasse em Deus, eu queria logo correr ter com Ele. Só que pronto, Ele proibiu o suicídio, né, dentro da religião. Mas se eu te matar, eu estou a fazer um favor grande. Não podes é pedir para eu te matar, porque aí já não tem valor. Né? O que é que havia mais? Por exemplo, como vamos perceber que a religião é boa, é verdade, e como é que vamos ter fé assim cega, se o próprio líder romão admite que aquilo dos furos na coisa é tudo televisão, que há tanta coisa confusa, mesmo as escrituras que estão lá escritas, uma diz isso, o Antigo Testamento diz uma coisa, o Novo diz outra, depois tens o Evangelho segundo São Lucas, diz uma coisa um pouco diferente de Mateus, depois vem aqueles evangelhos que não foram integrados na Bíblia, que dizem outras coisas, que dizem até que Jesus não morreu na cruz, os outros testamentos. Então o que é que aconteceu? A religião pegou aqueles que batiam mais ou menos certo, que diziam mais ou menos a mesma história e juntou aqueles, mas deixou um monte fora. Ainda há escrituras que contradizem muito, escrituras sérias que contradizem muita coisa da religião. Então como é que nós vamos acreditar na Bíblia e não no Alcorão e não na Tora? Como é que vamos fazer isso? Mesmo abrindo o coração, o que é que eu vou fazer? Não é possível. Então essas dúvidas todas não é digno de Deus. Deus nunca deixaria essas dívidas todas. Acredito eu, né? Deus dos Deus da natureza. Havia só uma pergunta que pediram-lhe a perguntar qual é esse Deus da natureza. Eu queria explicar que o Deus da natureza é o conjunto de tudo que existe, matéria e energia, como eu já falei, e as nossas mentes todas juntas. É por isso que a mente do ser humano é extremamente criativa. Ela acaba por fazer tecnologia, acaba por fazer scanners, acaba por fazer tudo. Hoje em dia cortas um braço, até voltam a implantar. Há 10 mil anos atrás era impossível. Isso para mostrar que o Deus da natureza, Ele se fez porque tem tempo ilimitado. Ele não é instantâneo, não fez o mundo em 7 dias. Fez o mundo em milhões de anos. É essa a diferença entre o Deus da natureza e o Deus teórico que eventualmente existiria na Bíblia. Muito obrigado. Obrigado, doutor Filipe Ganhum. Temos aqui alguns comentários na nossa página do Facebook. José Estevão diz: Romão Lee é muito humilde. Carlos diz o seguinte: queremos mais sábios em Moçambique que têm pensamento próprio e positivo, como o do Dr. Filipe Ganhum. Temos aqui o comentário de Francisco, que diz o seguinte: o debate está bem civilizado, os convidados expõem os seus pensamentos sem se cortarem entre eles. Mas eu amo o Dr. Filipe Ganhum. Mas muitos aqui dizem que amam o doutor. Não, é porque eu sou diferente, não é por isso. Só é por eu ser diferente, porque não, eu até queria fazer um elogio ao líder Romão. Eu penso que ele é uma pessoa que conhece muito bem o que está a falar e tem o azar de depender da fé, mas é muito agradável debater com ele, é muito cívico. Não, os meus parabéns, eu estou impressionado, positivo ao líder. Sim. Obrigado. Estou positivo porque ele de facto expõe as suas ideias, deu uns exemplos sobre mim, um pouco coisa, mas o resto é realmente um interlocutor muito bom, estou muito feliz. Eu não sei se a minha opinião vale alguma coisa, mas pronto, como eu sou ateu, né, ou agnóstico, não vale nada. Obrigado, doutor. Vamos ouvir a opinião dos nossos telespectadores. Vamos abrir as linhas para ouvirmos a opinião dos nossos telespectadores. Ligue e participe do nosso diálogo através do nosso contacto, que é 85-359-92-7, colocando a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje, que é Deus e Ciência. Em diálogo nós recebemos o Dr. Filipe Ganhum, ele que é médico, cientista, filósofo, e também recebemos o líder Romão Lee, ele que é jurista e líder religioso. Ligue e participe no nosso diálogo na nossa página do Facebook. Temos aqui o comentário do Laine Farta, que diz: boa tarde, Massango, ligado ao programa a partir de TED. Tema muito interessante e merece profundidade na análise. Nosso muito obrigado.
Ele se diz, grande doutor Filipe Gagnon, ligue e participe do nosso diálogo, colocando a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje, que é Deus e ciência. Temos primeiro telespectador, a linha está assim. Boa tarde, com quem temos prazer de falar e de onde acompanha o nosso diálogo? E qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje? Está assim, boa tarde. Perdemos o nosso primeiro telespectador. Ligue, participe no nosso diálogo de hoje. Temos aqui o Alfredo Omar, que diz boa tarde, estou conectado ao programa. Obrigado. Vou passar agora para o líder Romão Lee. Líder, parece que os nossos telespectadores estão a concordar com o doutor, mas antes de avançar, vamos atender o nosso primeiro telespectador. Está sim, boa tarde. Com quem temos prazer de falar, de onde acompanha o nosso diálogo? Boa tarde. Está sim, boa tarde. Está sim, boa tarde. Boa tarde. Sim, qual é a sua opinião em torno do nosso tema de hoje? Bom, Valério, podemos encerrar com as nossas linhas, estamos a ter aqui algumas dificuldades. Vou passar agora para o líder Romão Lee. Líder, comentário em torno dos pontos levantados pelo doutor Filipe Gagnon. Deu um exemplo da morte. Vou colocar uma questão referente a este exemplo. Uma das divergências entre ciência e religião é sobre a morte. Quando se morre, o que acontece? A alma existe ou é apenas uma ideia da nossa mente? Antes também quero agradecer ao Dr. Gagnon pelo elogio e também dizer que é um prazer debater com o doutor, por acaso ser muito construtivo. O doutor também é profundo conhecedor da matéria que estamos a apresentar e mesmo também agradeço ao doutor. E também responder à pergunta de uma ação, as duas perguntas de uma ação que me fez. A primeira sobre os estão a concordar com o doutor. Bom, temos que ter em mente que estamos em sede nacional de conversa. E em sede nacional temos todos a nos acompanhar. Temos filósofos, temos pastores, temos bispos, temos descrentes, temos crentes. Então, cada um se identifica com aquilo que está a ouvir aqui. Então, se nós lermos todos os comentários aí, com certeza vamos encontrar outros também que estão a favor de mim, outros a favor do... Mas aqui também não está nem a favor nem de mim, nem do... estejam mais a favor de... Não? Não, estou a falar a sério, porque a religião está impregnada em nós. Não mas é também... muito importante isso. Mas também há quem não está nem a favor nem de mim, nem do doutor. Exatamente. Há quem acha que estamos aqui a perder tempo. Ideia, exatamente. Há quem estamos aqui a perder tempo. Então, por sermos em rede nacional, então todos estão aqui a nos acompanhar. Mas uma questão que o Massam me colocou sobre esses pontos da questão da morte. Bom, a morte, eu diria, em particular, eu gosto de sustentar, Massango, posso? Não, pode sustentar. Obrigado. Temos aqui então, uns 20 minutos. Obrigado. Então, vou correr um bocadinho, mas vou ser breve. Vou ser breve para Gênesis. Em Gênesis, primeiro, ainda lembro mesmo de um ponto que o doutor até por acaso havia citado. Em Gênesis, temos a primeira citação, que o homem, ele era de estado de inocência, ele não conhecia pecado, ele era imortal, o homem. Mas depois ele transgride a lei de Deus, o homem ele passa a ser mortal. E os primeiros homens viveram até 900 anos. Mais tarde, por causa da proliferação do pecado, Deus foi abominando, então Deus acabou reduzindo a idade para 120. Por isso, em questões históricas, mesmo científicos, está comprovado isso. Nós não temos alguém que viveu mais de 120 anos. Quando nós temos alguém que viveu mais... Eu já vi, por acaso, algumas pesquisas de quem diz que tem 125, tem 126. Não é muito real. Temos que atestar. Com certeza, aquela idade ali, ela foi atraída por intermédio da presunção. Presumiram que essa pessoa deve ter essa idade. Mas a Bíblia limita a idade até 120 anos. O homem não passa disso. Então, a morte começou aqui. Logo, a morte veio com Deus. A morte não veio com o homem. Segundo ponto que nós temos que atestar é sobre a síntese da morte. Quando nós morremos, onde é que nós vamos? Há dois grupos. Por exemplo, os adventistas, eles não acreditam que o homem, ao morrer, vai logo ao céu. Mas eu, em particular, eu sou da crença que o homem, quando morre, ele vai sim ao céu. Eu acredito nisso. Ou também, o homem, quando morre, vai ao inferno. O inferno, em português, é antônimo, é oposto do céu. Então, ou seja, o inferno é o oposto do paraíso, porque existe um paraíso que Deus preparou para os seus filhos, e esse paraíso é o céu, lá onde nós iremos se vivermos
acreditando, respeitando e guardando a lei de Deus. Quando nós vivemos acreditando e guardando a lei de Deus, vamos ao céu. Então, havendo essa morte, temos morte física e morte espiritual. A morte física é aquela que todos nós um dia vamos ter que enfrentar. Infelizmente, um dia teremos que viver essa morte física. A morte espiritual é aquela que vai dizer o teu caminho, para onde é que você vai. O doutor está aqui, ele vai me ajudar, se eu estiver errado, ele vai me corrigir. As pessoas, quando elas já estão na fase terminal, principalmente nos hospitais, geralmente as pessoas elas têm, o termo técnico, o doutor poderá me ajudar a corrigir o termo técnico, mas as pessoas elas têm um lapso, elas começam a ter vultos, começam a ver coisas. Há indivíduos que quando estão para morrer, começam a ver vovós. Dizem, estou a ver um senhor que quer me tomar a vida. Eles começam a falar coisas sem muita lógica em algum momento. Então, e o que estão a ver não é físico, é espiritual. Eu do lado não consigo ver, mas a pessoa ela começa a se contorcer, começa a gritar que alguém vem lhe buscar. E essa coisa ninguém consegue ver, somente aquela pessoa que está para morrer consegue ver. Há um outro fenômeno da morte que ocorre cientificamente. Pessoas antes de morrer geralmente tendem a melhorar. Por isso que nós temos evidências de pessoas que adoeceram muito. E a pessoa ficou bem. Até nós contamos, mas já corria, comia, ria. Aquele problema que reclamava aqui no coração parou. E a pessoa depois perdeu a vida. Como isso é possível? Então, como a morte, ela atua. E para a morte, para nós, os teólogos, existe um espírito que trabalha em torno da morte. Mas esse é um assunto para uma outra conversa. Mas há um demônio específico que trabalha em torno da morte. E esse demônio, alguns chamam de Mefis, que trabalha em torno da morte. Alguns chamam assim, e há outros que empregam outros termos. Por exemplo, preguiça. Preguiça é um demônio que trabalha em torno da preguiça. Esse demônio chama-se Belfegor. Dinheiro, há um demônio que trabalha em torno dele, mamão, daí por diante. Então, cada demônio ele tem a sua esfera. Assim sendo, esse demônio, quando ele vem, pessoas físicas não conseguem ver, somente pessoas espirituais. E esse demônio, quando ele chega para tirar a vida, tendo em conta que a morte, nem o diabo tem poder. Que fique claro, o diabo não tem poder sobre a morte, não tem poder. Deus, quando já vê que a pessoa tem que expirar, partir para outra vida, permite que a pessoa morra. E aquele demônio pode sim levar aquela pessoa tanto para o inferno, só não pode levar aquela pessoa para o céu, porque os anjos é que vão acampar ao redor daquela pessoa. A maior evidência disso nós encontramos em Atos com Estevão. Antes de Estevão morrer, ele viu a glória de Deus. Mas há outros indivíduos que antes de morrerem nos hospitais é um local muito claro para fazer essa pesquisa. Só tenham paciência. Se calhar alguém está na fase terminal, vão viver isso. Que há pessoas que começam a gritar no hospital, ver coisas assombrosas. Agora, o que eu não sei é se aquela pessoa vai ao inferno ou se aquela pessoa vai ao céu. Mas o que eu posso deduzir, cuidado, deduzir, não estou a afirmar. O que eu posso deduzir é que aquela pessoa, em muitos casos, ela está sendo acompanhada para o inferno. E o que seria inferno? O inferno é um lugar de tormento. Pessoas são julgadas em conformidade com os seus pecados. Por exemplo, se você tem ato de fazer aborto, que por acaso seria um tema até para debate nesses dias, abortar. Para o pecado de aborto existe um castigo específico para esse tipo de pecado. Para todo tipo de pecado existe um castigo específico no inferno. Então, inferno existe e a morte, por sua vez, é uma licença. Você pode estar com Deus ou pode estar com Satanás, lá no inferno. Então, só para ter uma O inferno, onde é? É aqui na Terra ou... Boa. É o seguinte, de acordo com a palavra de Deus, nós entendemos o inferno como abismo. E abismo são profundos, estamos a ver água, mas o profundo mar, lá no fundo. Cientificamente nós podemos entender, posso fazer essa dedução, porque de acordo com as pesquisas bíblicas e teológicas, nós temos essa citação, que o abismo está dentro do mar, no fundo das águas, até porque cientificamente, que me corrijam, até aí que podem me corrigir, cientificamente existe mais água do que terra. A terra só ocupa apenas 3%, o resto é água. Então, aqui na Terra, nós sofremos no inferno. Aqui isto aqui é terra, não é inferno. Isso é terra. Então, Obrigado, Líder. Mas Eu quero passar para o doutor. Antes de passar para outro ponto, doutor, eu me lembro de ter feito vários programas com o doutor passando repetição e o doutor afirmou que o inferno é aqui na Terra. Okay. O momento de sofrimento, de dor, isso é inferno. São os tais 50% do sofrimento que temos de ter. Deus, com a sua incrível capacidade, não teria feito 2 lugares para dar mais trabalho. Teria feito uma coisa extremamente simples e prática. Então, faz um inferno aqui, faz um paraíso aqui. Os bons momentos são o paraíso e os maus momentos são o inferno. Simplifica tudo. Você tem muito prazer,
tem que pagar um pouco, tem que começar a sofrer um bocadinho. Por isso é que nunca ninguém aqui no mundo, por mais que diga que é feliz, não tem dor de vez em quando. E se formos a fazer uma análise profunda, vamos ver que aquilo que nós sofremos e aquilo que nós temos de felicidade é muito parecido. É praticamente, para mim, é 50%, mas pode ser difícil de provar esses 50%. Mas acredito que a natureza fez isso mesmo, fez um equilíbrio, porque esta filosofia é a única que é absolutamente justa, a não ser que, de facto, o que eu sofrer aqui, quando eu morrer, vou para o céu e vou ser compensado por aquilo. Agora, era uma pergunta que eu queria fazer ao nosso colega de debate, de que, será que recebemos mais o que sofremos aqui e depois, quando vamos para o céu, recebemos mais, igual ou menos? Bom, obrigado, doutor, pela questão. É o seguinte, doutor. A Bíblia Sagrada, ela cita em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Diz o seguinte, em Mateus: vinde a mim todos os que cansados e oprimidos, que eu, quem? Jesus, vos aliviarei. Este convite diz todos, não excluiu a ninguém. Só que poucas pessoas conseguem dar conta deste convite. É aqui onde começa o sofrimento da humanidade. Porque temos muitas pessoas, infelizmente, que não conseguem abraçar esta voz, este convite. Então, há muitas pessoas que poderiam estar livres de muitas opressões, porque a Bíblia diz o seguinte: o mundo jaz no maligno, ou por outra, o mundo vive no maligno. Este mundo aqui, o que é mundo? O mundo é um sistema governado por Satanás, de acordo com este versículo que eu acabei de citar. Deus criou um paraíso, criou um mundo perfeito, onde vê Adão e Eva. Depois o homem peca, então Deus elimina aquele mundo perfeito. Depois é quando vem o governo de Satanás, que é este mundo que nós vivemos. É só vocês verem, vamos lá falar, eu vou falar de factos, não vou usar toda hora a Bíblia. Vamos para factos. Vejam como que o mundo está construído hoje. Vejam a maior hierarquia. Estudem lá um bocadinho sobre a Illuminicorp. Não sei se está disponível na internet, mas peço para fazer um pouco de esforço. Busquem Illuminicorp. Procurem perceber como é que a Illuminicorp defende a construção da nova ordem mundial. E o que é a nova ordem mundial? Será que vocês nunca viram cantores que fazem parte de uma certa seita? Nunca viram jogadores fazer parte de uma certa seita? Nunca viram até grandes médicos, filósofos, até pastores, infelizmente até pastores, que fazem parte de grandes seitas. E essas seitas são que são seitas divinas? Não, são seitas espirituais satânicas, aquilo que nós chamamos de satanismo. Então, por essa razão que o mundo, ele jaz no maligno. O mundo está sob o domínio de Satanás. Então, este versículo, se toda a humanidade pudesse ouvir a voz que Jesus fez e ir ao encontro de Jesus, meus irmãos, nós não estamos aqui a reclamar de nada, mas estamos assim a reclamar porque o mundo está no maligno. E Deus disse: não ameis o mundo, mais uma vez, nem tudo o que nele há. E em João capítulo 8, versículo 51, Deus diz assim: em verdade vos digo que se alguém guardar as minhas palavras, nunca haverá morte. Ou seja, você não vai conhecer a morte espiritual, o sofrimento espiritual que muitas pessoas têm. Para terminar o que eu estou aqui a falar, existem pessoas que sofrem depressão aguda. Depressão aguda não é brincadeira. Eu, graças a Deus, estou com um doutor aqui, ele vai me corrigir se eu estiver a falar. Depressão aguda não é brincadeira. Há pessoas que sofrem de ansiedade. Há pessoas que têm problemas de estresse. E tantos outros problemas que problemas indescritíveis. Há pessoas que têm todo tipo de problemas. Há pessoas que me acompanham neste momento, que não conseguem dormir. Há pessoas que não conseguem pegar dinheiro. A pessoa trabalha, mas dinheiro não consegue gerir. Há pessoas que não conseguem arrumar trabalho. Há mulheres que não conseguem casar. Há mulheres que não conseguem engravidar. Há homens também que não têm satisfação conjugal. Termos técnicos. Não me respondeu qual é o nível de compensação. Compensação de? Daquilo que eu perguntei, quando, por exemplo, eu sofro muito, me sacrifico aqui na Terra. Sim. Quando eu morro, vou para o céu. Quanto é que eu vou receber? Igual, mais ou menos? E a Bíblia Sagrada, obrigado, doutor. A Bíblia Sagrada, seu gaga para me interromper, mas tudo bem. A Bíblia Sagrada, ela sustenta sobre a compensação. Temos galardão de ouro, de prata e de ferro. Está na Bíblia Sagrada sobre a compensação. E compensação, em outras palavras, é galardão. Então, a Bíblia Sagrada, ela compensa para todos aqueles que batalharam. Por exemplo, temos indivíduos, o doutor conhece muito bem, com certeza, como o apóstolo Paulo, que deram a vida em nome de Jesus. O galardão dessa pessoa, com certeza, eu não posso afirmar, mas posso presumir que terão um bom galardão, um galardão de ouro. Mas tem indivíduos como, por exemplo, não sei se a televisão vai me permitir com que eu fale o nome que eu quero citar aqui, um alemão. Vou dar essa pista. Posso citar o nome dele? Não.
Não, Tá isso é bem. verdade, sim. Já se então, o Hitler. Já que tem medo Então, de dizer. eu não. Não, é para televisão e televisão, nós não sabemos o que podemos falar. Sim, Estamos há em sítios que televisão. se proíbe esse nome. Se esse nome, é sim, verdade. nem nos registros, há nomes que não, há pessoas que não querem saber desse nome aí. O Hitler, por exemplo, eu não estou a afirmar, meus caros, porque eu não sei como é que Hitler morreu. A história diz uma coisa, mas eu não sei qual era o íntimo dele. Eu não sei, então eu não posso afirmar. Mas Hitler, por exemplo, um exemplo que eu estou a dar, Hitler, o comportamento de Hitler não lhe permite receber nenhum galardão. Mas a maneira como ele viveu, Hitler sozinho, ele sacrificou 6 milhões de judeus nos seus fornos. Era um homem cruel, um homem macabro. Então, não há recompensa para Hitler, mas há recompensa para aqueles que prosseguem para o alvo, Jesus Cristo, aqueles que trabalham em nome do Evangelho, aqueles que dão a vida em nome do Evangelho, como Paulo, como Zwinglio, como Martin Lutero, como... Amém. Obrigado, Peguei o sinal líder aqui. Monli, Dr. Filipe Ganhou. Temos aqui o pastor Simão, que está na Índia, doutor. Gostaria de deixar uma palavra. Ele está acompanhando o nosso programa. Gostaria de participar. Vamos lhe dar só 1 ou 2 minutos para colocar a sua opinião relativamente ao nosso tema 2, que é Deus e ciência. Homem Deus, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Indo direto para o nosso tema, Deus e ciência, em 2 minutos, por favor. Muito obrigado. E aos telespectadores lá em casa. Está um debate muito aceso e muito bonito. Em poucas palavras, queria, por exemplo, dizer o seguinte ao nosso amigo cientista, o doutor, que tanto a religião como, por exemplo, a ciência de fé. Isto, a vida pós-morte, por exemplo, para o cientista é uma incógnita. Por quê? Porque essa é a fé que a ciência, os agnósticos vão depositar para este conhecimento. É um campo que vão se aplicar de alguma forma na fé. Assim como para o cristão ou para o religioso é também um campo de fé. Isto para dizer que a ciência ou a religião não é contrária à ciência. Os grandes pensadores, por exemplo, da ciência, como Galileu, era cristão. O Maxwell era evangélico. Mendel, Isaac Newton, esses grandes homens da ciência eram também cristãos ou eram homens religiosos. Isto para dizer que, de alguma forma, esta tentativa de separar a fé da ciência como se elas fossem inimigas é contrária ao que nós vemos no percurso da história. Sim, na posição em que o nosso amigo cientista se encontra, o agnóstico neste caso, não é? Há algumas coisas, por exemplo, que eu deixei como pergunta. Qual é a origem da moralidade? O que é que define a moral? Por exemplo, alguma vez na história foi correto, por exemplo, a morte, matar uma criança? Então, parece que, no meu entender, o cientista entende isto como um desenvolvimento das coisas. Cada um vai pensando à sua maneira, ou cada um tem os seus aspectos a definir como eles devem ser. Por exemplo, quando fala, por exemplo, da morte de Cristo, temos também várias fontes, não só do cristianismo, não é? Mas várias fontes, mesmo dos próprios romanos, que testificam para a morte de Cristo. Então, não é só um conhecimento que nós encontramos na Bíblia. Vemos o Tácito, por exemplo, fala desta morte de Cristo, crucificado. Então, às vezes é importante nós termos um pouco de mais investigação nestas áreas. Em 30 segundos, homem Deus, para encerrar, 30 debate. segundos. Em 30 segundos para fechar. Dizer? Em 30 segundos para terminar. Dizer que para que o debate possa sair do achismo, é aquilo que eu penso, e entrar-se naquilo que são os dados e alguns fatos. Muito obrigado. Obrigado, homem Deus. Bom, passo agora para o doutor Filipe Ganhou. Doutor, comentário em torno dos pontos levantados. Temos aqui alguns comentários na nossa página do Facebook. O próprio Demose, o líder Romão Lee está preparado. Nelson Brito, o líder Romão Lee está preparado. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através
da nossa página do Facebook. Doutor, olhando para os pontos levantados pelo líder, também pelo nosso irmão que se encontra na Índia, e também indo para o nosso tema central, Deus e ciência. Doutor tem 5 minutos também para colocar considerações finais. Ok. Primeiro, sobre a moralidade, é verdade que é uma das perguntas que nos escapou, mas a moralidade existiu muito antes das religiões monoteístas. Existiam valores, os chineses, vários séculos antes da vinda de Jesus, já falavam sobre códigos de conduta, sobre moralidade, sobre crime de matar, sobre, por exemplo, a morte é considerada um crime universal pelas sociedades atuais, mas a moralidade é típica de cada sociedade. Porque, como nós já debatemos aqui, você manda um exército contra outro exército, morrem 2 milhões de pessoas. Não é crime, é guerra, não sei o quê. Ninguém é condenado por causa desse crime, por causa disso. O ser humano vai e mata de qualquer maneira, aí é um crime. Agora, você pega, atropela uma criança, é um crime. Você mata voluntariamente uma criança, é um crime hediondo. Mas isso, de novo, entra em contradição com a religião. Eu, na realidade, ao tirar a vida de alguém, se Deus existe, eu só lhe estou a mandar para lá. Ele vai ter direito à vida eterna, compensação, e se Deus quiser, manda-lhe de volta, encarne-lhe noutro ser. Então, é isso que eu acho engraçado na religião, é esta contradição de que a morte é um crime, a morte é uma coisa hedionda e não sei quantos, mas como? Se de facto nós temos direito à vida eterna. Talvez fosse um crime se eu me matasse a mim mesmo, porque estou a desistir desta luta, do desafio que Deus me impôs. Mas se não, o morrer não deve ser um problema que nos já, digamos, apoquente. Tem que ser uma situação que nós aceitamos que o nosso Criador, partindo de uma filosofia religiosa monoteísta, nos chama mais cedo. Ou então acreditamos na versão que eu até discordo, de que o diabo é que está dominando esses tempos, porque isso seria de admitir que o famoso Pai, o nosso ser superior, omnipotente, deixa que o diabo se pavaneie por aqui. Então, se ele deixa o diabo pavanear por aqui, qual é o objetivo dele? O objetivo é ver se nós nos portamos bem. Se ele nos fez, ele sabe perfeitamente, ele é omnisciente, ele já sabe o que é que nós vamos ser, já sabe quantos pecados nós vamos fazer, ele já sabe tudo, nem precisa de nos testar. Isso é que é engraçado, porque aquilo que nós desenvolvemos na nossa vida é produto da nossa genética, da nossa educação e das circunstâncias. Mesmo o facto de eu conseguir sentir a presença de Deus, ou não conseguir sentir a presença de Deus, é culpa de Deus. Não é? É culpa de Deus. O facto de eu não acreditar num Deus religioso monoteísta, mas me portar dentro de certos valores que até são anteriores ao cristianismo, mas que hoje em dia estão integrados no cristianismo, não me daria direito também a ir ao céu, se de facto o céu existir. Ou seja, não conta o bom comportamento. O que conta é acreditar em Deus e idolatrar a Ele. Eu não concordo. Eu penso que um verdadeiro